Mas vamos então direto aí essa questão do relatório da defesa. Eu conversei agora ali com algumas fontes do Ministério, o documento deve ser apresentado hoje no final da tarde. Não há uma previsão de uma entrega física do ministro Paulo Sérgio ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deve ser feito de forma eletrônica. E, Fabiola, a expectativa em relação a esse documento, o que a gente tem de apuração é o seguinte: o documento ele deve ser muito técnico, e com isso, Fabiola, infelizmente, ele deve dar margem aí para interpretações, né, do outro lado, desses eleitores inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro, de que, porque o documento basicamente, segundo eu apurei, ele não vai dizer que teve fraude, mas também vai dizer que há algumas lacunas ou algumas questões para serem aperfeiçoadas. Só nessas pequenas brechas, digamos assim, a gente já imagina o que pode alimentar aí essa parcela de eleitores inconformados, alguns realizando aí atos antidemocráticos após a derrota do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente fica na expectativa do teor desse documento. Segundo disseram essas fontes do Ministério da Defesa, ele vai ser bastante técnico. Lembrando que um pouquinho antes do segundo turno, Fabiola, os militares chegaram a fazer sugestão para aumentar o número, né, de voluntários no teste de biometria, e o que não foi aceito pelo TSE, estava ali na boca do segundo turno, e na época o Alexandre de Moraes disse: olha, é uma questão voluntária, a gente está fazendo esses testes, mas a gente não pode obrigar as pessoas a fazer. Os militares queriam que houvesse ali uma espécie de campanha, né, convidando as pessoas para fazer esse teste. E aí, agora, né, dentro desse universo do que eles consideram que pode ser aperfeiçoamentos, isso daí pode aparecer nesse relatório como uma possibilidade de uma lacuna técnica, ou seja, olha, não conseguimos fazer muitos testes, então pode ser que tenha tido uma lacuna. Vai ser técnico o documento, a gente tem que avaliar, e também acho que é importante aguardar também um posicionamento do TSE em relação a um eventual questionamento que possa haver dos militares antes de qualquer conclusão, porque a gente lembra que outras diversas entidades já soltaram documentos atestando, né, a idoneidade e o sistema eleitoral brasileiro. Então, assim, a gente tem essa expectativa muito grande em relação ao Ministério da Defesa e a esse documento, porque ele pode, de fato, vir a ser usado aí por parcela desses eleitores inconformados e até mesmo pelo presidente Bolsonaro ou por políticos aliados ao presidente Bolsonaro para questionar aí a lisura do sistema eleitoral, que a gente já sabe que foi atestado e é seguro por várias entidades, e o resultado é esse que a gente já está vendo aí, como você também mencionou, a transição já acontecendo, né? Ô, Carla, tem alguma previsão de horário para essa divulgação? Não. Então, Fabiola, uma fonte me disse agora no fim da tarde e uma outra me disse por volta das 17 horas. Lembrando aí que há previsão, hoje o presidente eleito Lula está em Brasília, e há a previsão dele se encontrar com Alexandre de Moraes. Então, pode ser que haja uma coincidência nesses horários, né? Caso o Alexandre de Moraes pode estar com Lula no momento em que esse relatório for enviado ao TSE. A informação que eu tenho no final da tarde, segundo uma fonte do Ministério da Defesa, eu perguntei se o documento já estava pronto, ele disse que sim, mas que estavam revisando esse documento e que a expectativa era que ele fosse enviado no fim da tarde de hoje. Tá certo, vamos aguardar então. Todo mundo, tem gente que depois até aqui no nosso chat. Eu não tô dormindo por causa desse relatório. Não é para tanto, né, Carla? Pode tranquilizar nossa audiência, né? Então, Fabiola, eu acho que não é para tanto, porque é o que eu falei, as Forças Armadas eram uma das entidades fiscalizadoras, né, do processo eleitoral, uma dentre várias, e que outras várias que já se manifestaram atestando a lisura do pleito. Então, mesmo que nesse relatório venha aí sugestões de aperfeiçoamento, o que daí eu digo, dá margem para que os eleitores inconformados falem, olha aí, tem brechas e tudo mais, são coisas que já vinham sendo tratadas ao longo desse processo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter bastante cautela para não fazer nenhum tipo de alarde e ler bem esse documento, ver o que vai estar de fato nele, e acho que também ver a resposta que o TSE dará a esse documento, porque Uhum. o TSE tem ali uma série de respostas já para vários questionamentos que são feitos ao sistema eletrônico de votação brasileiro. Então, Sim. eu acho que não é motivo para tanto. O que causa preocupação, evidente, Fabiola, é que esse documento seja usado de alguma forma política, de forma equivocada,
por essa parcela de eleitores inconformado aí com o resultado das eleições e que estão promovendo atos antidemocráticos, né? É Acho isso. que, acho que assim, porque assim, ó, até como engraçado, Fabiola, essa coisa de fake news, né, nesse submundo que acontece, esse relatório das Forças Armadas, a previsão era que ele ficasse pronto em até 30 dias. Acabou a eleição, começou a circular no submundo aí das redes bolsonaristas um documento, supostamente um relatório, tinha um documento supostamente assinado pelo Paulo Sérgio, o que a gente mostrou aí no Alconfere que era mentira. Então, começou a circular versões desse documento nesse submundo para dizer, olha aqui, teve fraude e tudo mais. O Ministério da Defesa disse que ele não antecipou a divulgação disso, mas, de fato, houve sim uma antecipação, porque a expectativa é que fosse entregue só no final do mês. Eles falaram, olha, terminamos. Então, diante dessa corrente de fake news que estava rolando, na segunda-feira o Ministério da Defesa soltou uma nota dizendo, olha, o relatório será entregue na quarta-feira, dia 9. Então, avisou ali também, de uma certa Para também forma, que esses tranquilizar, né? documentos que estavam Sim, circulando, até eles por. eram falsos, É isso. né? Então, Carla, assim, tem esse qual- submundo aí.